Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e mentor da iniciativa Escrita Épica. Hoje vamos falar do livro Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, o primeiro livro da saga, especificamente da pior cena desse livro. Eu sempre tenho que fazer aqui um disclaimer. Não é um livro de hate, não é um livro pra detonar o trabalho de ninguém. Na verdade, eu evito falar dos livros que eu não gosto, justamente pra não ficar falando mal dos outros. É o tipo de conteúdo que eu não quero oferecer aqui no meu canal. Aqui é realmente pra fazer uma análise pontual, uma análise focada, e pra gente aprender, pra gente continuar aprendendo. Eu sou também um cara meio cri-cri, um tanto chato, em que nada é perfeito. De fato, senhoras e senhores, nada é perfeito. Todos os livros vão ter alguma falha. Então é bom a gente aprender tanto com os acertos quanto com os erros dos autores consagrados. Então esse que é o objetivo. Pegar um livro, inclusive já tem aqui no canal análise desse livro, tem também análise do personagem da PAC, já entrevistei Afonso Solano, ele é um cara incrível, tá? E agora chegou a hora de falar aqui um ponto negativo, eu acho que é o único ponto realmente negativo desse livro aqui. Antes de falar disso, acho que é importante falar também dos lados bons desse livro, né, os pontos positivos, que é um livro, assim, bem dinâmico, é um livro que você consegue ler, dependendo do seu ritmo de leitura, em uma tarde, sabe? É um livro que tem muita ação, adoro o livro com cenas de ação, assim, bem interessantes, que eu consigo enxergar o que está acontecendo. É um livro de uma fantasia estranha, o que é diferente. A maioria dos livros brasileiros de fantasia são de fantasia maravilhosa, que é uma coisa mais tolkieniana, e tem poucos livros de fantasia estranha, que é a pegada mais Jack Vance, aquela coisa do mundo que funciona com suas próprias regras, que a gente não entende muito bem, mas tá fazendo sentido, só não tá se explicando. E o Jack Vance, inclusive, que é esse autor daqui, o livro não dá pra ver, mas tem também vídeo aqui no canal falando do Jack Vance também. Não dá pra ver a capa inteira, tá cortada, mas é esse daqui. E é difícil apontar as coisas enquanto grava. Então, assim, é um livro que é cheio de qualidade, recomendo muito a leitura, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o maior defeito desse livro é que ele não explica muito bem as raças novas que ele apresenta. É um livro sem elfo, sem anão, sem dragão, pelo menos no sentido tradicional, sabe? Mas tem outras raças como o Shariani, né? Uma raça que o Solano criou, que tem 3 braços, 3 pernas. Tem os Guandirianos, se não falei a memória, é uma raça que tem uma orelha de morcego, assim, estilo de morcego, né? Que eu vi muito bem. Tem os Gisbanianos, que tem a cabeça em formato de um tubarão, cabeça de martelo, assim, com os olhos em hastes opostas, eles têm que ficar olhando de um lado para o outro para conseguir enxergar. Mas, assim, eu tô mencionando essas raças porque eu anotei na cola que está aqui na minha tela, e eu tô aqui pegando a cola e tô relembrando. Se não, eu não lembraria. Enquanto eu lia esse livro, enquanto eu li o segundo livro, o Solano só falava, chegou ali um Guandiriano. E eu, caramba, o que é um Guandiriano? E eu não tava com paciência de abrir a internet, pesquisar no Google para ver alguma ilustração de algum fã. Inclusive, depois eu procurei, tem uma wiki do Solano, acho que é solanoverso.fandom, algo do tipo. Lá tem um pouquinho das raças, mas é tipo assim, 2 parágrafos de raça, algumas ilustrações. As ilustrações ajudam a ter esse auxílio visual, mas eu acho que o livro não deveria precisar de nenhum auxílio além do próprio texto para o leitor entender e acompanhar a história. E qual é o problema do Solano não nos lembrar qual é a aparência, quais são as habilidades das raças ao longo do livro? É que isso gera uma desconexão. Eu tô imaginando aquela cena, tá ali o Adapak, que é o herói, ele tá numa floresta, e aí chega alguém de uma raça que eu não consigo imaginar, porque eu não lembro, fica um personagem interagindo, falando, e eu não tenho a imagem dele na minha mente. E aí isso gera uma cena metade apagada e que me desconecta da cena. E se desconectar do leitor é muito perigoso, sabe? O livro continua funcionando, como eu falei, o foco é ação, né? O universo é bem interessante, tem outros elementos que mantém você interessado, mas, sinceramente, esse é um ponto, realmente, é o calcanhar de Aquiles desse livro daqui. E isso, senhoras e senhores, não se aplica só à descrição de
personagens fantásticos. Eu já li um conto em que tinha uma batalha numa montanha contra um gigante e o autor não escreveu direito o cenário. Eu não conseguia imaginar como é que era. Eles estavam num espaço meio estreito, meio uma plataforma, sabe? Como é que era esse lugar em que a luta acontecia. Então, assim, era como se eu estivesse imaginando a batalha num campo branco, sem nada, vazio. E isso, de novo, me desconectou. Isso pode acontecer também num livro sem ser de fantasia. Se, por exemplo, o autor cria 20 personagens, autores gostam de criar um monte de personagens, e aí, sabe, e aí surgiu o fulano de tal. Sendo que esse fulano de tal apareceu, tipo, 100 páginas atrás, e o leitor já não lembra mais quem é esse fulano de tal. E aí não tem nada dizendo assim, a aparência dele, nada mencionando de onde ele vem, quem ele é, e isso, de novo, desconecta o leitor. Então o problema aqui, o X da questão, é que é importante dar alguns lembretes, pontuar algumas coisas para ajudar o seu leitor a montar aquela cena na cabeça dele, tá bom? Isso para qualquer tipo de ficção. Então, ajudaria muito, por exemplo, se nesse livro daqui, o Solano faz algo do tipo, e o Gisbaniano, graças à sua audição aguçada, né, conseguiu perceber tal coisa. E aí, ok, aquela raça que tem orelhão. Beleza, né? O Shariani é um caso à parte, porque tem um personagem muito importante na história, que é um Shariani, então a gente acaba lembrando mais dessa raça específica. Porque, como tem esse personagem que é recorrente, a gente acaba fixando. Então, isso também ajuda. Ter alguém recorrente, quanto mais aparece, mais a gente lembra, tá? Mas dos outros, os gibanianos, que tem esses olhos nas pontas assim, das hastes, até tem a cena que o Solon fala, que ele fica olhando, né, de lá pro outro. Mas isso no começo. Depois aparece de novo, Gisbaniano, e não explica, né? E aí fica difícil. Pô, mas quem que é o do estranho e quem que é da orelha pro alto, né? É o Guandiriano, é o Gisbaniano, né? Quem é quem, né? Então, ter esse tipo de pontuação, usar na prática esse tipo de elemento, ou só descrever o personagem direito, né? Descreve em detalhes aquele personagem para ajudar a lembrar o leitor e manter o leitor conectado na história. Isso é muito importante, tá? Para qualquer tipo de ficção. Deixa aqui embaixo no comentário se você já leu algum livro que você sentiu essa desconexão por falta de alguma informação, algum ponto que você leu, não entendeu direito o que está acontecendo, não entendeu ou a aparência de um personagem, ou o cenário, ou algum momento do enredo, e isso te desconectou. Além do Solano, que eu acho que sofre desse mal que eu tô falando, né, de desconectar o leitor por não lembrar a informação, é o Silmarillion, do Tolkien. Cara, teve um parágrafo, eu não li o livro inteiro, eu soltei ele. Muita gente conta que leu o Silmarillion com um caderno do lado, anotando, assim, uma listinha de nomes das criaturas, que eu acho péssimo o leitor precisar fazer dever de casa para entender um livro, precisar anotar, sabe? Eu falei, cara, não vou ficar abrindo o Wikipédia procurando nome das coisas pra lembrar as coisas. E eu juro que eu li um parágrafo com um monte de nome estranho. E eu não sabia ali o que era personagem, o que era lugar, o que era item, o que era criatura, né? O que era, sabe? Porque tudo tem nome estranho, tudo tinha nome estranho. Cada personagem, cada criatura, cada lugar, cada item, tudo. E um monte de nome, e eu não entendi nada daquele parágrafo, porque um monte de coisa que eu não entendi, sabe? Então, isso aí é um outro exemplo, né, desse risco de não explicar, não lembrar o leitor do que ele está lendo. No caso do Silmarillion, sobrecarrega de informação, isso o Solano não faz. Ele não chega a sobrecarregar a gente de muitos personagens muito estranhos, não chega a esse nível, não. Mais ou menos pontuais, brota personagens que a gente não consegue visualizar eles, e isso, né, é uma pedrinha no sapato. Não impede de terminar o livro, porque ele é bem dinâmico, mas, né, o livro ficaria melhor se tivesse esse tipo de lembrete ao longo das descrições dele. E você? Que livro te fez sentir isso e por quê? Deixa aqui nos comentários. E também aqui embaixo tem lista de livros para melhorar a sua escrita, para você continuar expandindo. Clique aqui no link para você conhecer mais opções para melhorar a sua escrita e expandir esse debate daqui, tá bom? Salve, uma honra, até o próximo vídeo e até lá a gente se barra pelo multiverso. Valeu!